aula de hoje nós vamos responder essa pergunta, né? Se Deus castiga ou não. Bom, para iniciar nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre essa oportunidade de estar aqui presente, de aprendizado, de escolha, né? E que a gente possa ter uma semana e um dia de muita paz, de muita tranquilidade, Jesus. Isso possa ser graças a Deus. Bom, galera, então é o seguinte. Bom, gente, então, assim, o tema da aula de hoje é falar sobre Deus castiga, né? Então, assim, antes da gente começar, a gente precisa perguntar para nós mesmos, né, o que é Deus para a gente? O que Deus representa para a gente? Exatamente isso que a gente tem que se perguntar. Assim, para mim, e assim, para a doutrina espírita também, né? Deus é o quê? Deus é amor, Deus é caridade, Deus é bons pensamentos, Deus é boa, são boas atitudes. Deus é perfeito. Então será que essa noção, essa ideia de Deus vingativo, de Deus raivoso, Deus que castiga, será que é verdade? Bom, a gente tem que entender, antes de falar mais sobre isso, né, duas coisas, né? Assim, a relação entre causa e consequência das nossas atitudes. A partir do momento em que você assim, faz boas ações, ajuda as pessoas que estão à sua volta, você, com certeza, no futuro, vai plantar coisas boas. Né? Plantou coisas agora e vai colher essas coisas boas. Da mesma ideia, pensar ao contrário. Se hoje, né, a gente está plantando coisas ruins, no futuro a gente vai colher coisas ruins. Não é essa a lógica? Não é assim que funcionam as coisas? Então, a partir do momento que, exemplo simples, né? Poxa, numa prova, se você estuda, você vai bem. Provavelmente você vai bem. Se você não estuda, provavelmente você vai mal. Não é assim que funcionam as coisas? Então, isso vale para tudo. E para a nossa vida também. É assim que funcionam nossas encarnações, o nosso dia a dia. Então, assim, se hoje você está plantando coisas boas, ajudando a sua família, se você está ajudando o próximo, você vai colher isso no futuro. Né? Então, essa relação de causa e consequência, que muitas vezes a gente acaba se rebelando de alguma forma ou culpando Deus por alguma coisa ruim que pode acontecer ou que tenha acontecido na nossa vida. Tem uma palavrinha, né, que se chama livre-arbítrio, que é o quê? Você escolhe o que você quer fazer. Não é assim que funciona. Poxa, se eu quiser agora tomar uma água, vou aqui tomar uma água. Se eu quiser sair para fazer alguma coisa, vou sair, tudo certo. Não faz parte do nosso dia a dia o livre-arbítrio, você poder escolher o que você vai fazer. Isso é exatamente bom e ruim, vou falar assim entre muitas aspas. Né? Por quê? A ideia de você poder fazer o que você quiser, poxa, é ótimo, não é? Todo mundo tem essa sensação de liberdade, é ótimo. Mas o que esse poder que a gente tem pode influenciar na nossa vida? Olha a nossa responsabilidade conosco e com aqueles que estão à nossa volta. Então, assim, a gente precisa ter na nossa mente que a gente precisa assim, ser responsável pelo que a gente faz. E por isso que eu comecei falando sobre assim, as causas e consequências, né? No sentido de que, poxa, se meu livre-arbítrio, se Deus é tão bondoso com a gente e nos deu essa opção de livre-arbítrio, poder escolher o que a gente quer, a gente tem que ter responsabilidade e escolher bem. Então, se eu escolher mal, Deus vai me punir? Não, não é assim que funciona. Como eu falei, né? Deus é tão bom com a gente que ele nos respeita, ele nos entende. Então, naquele momento mais difícil na nossa vida, que a gente passa por uma dificuldade, ele vai nos entender e vai nos acolher sempre. E ele vai sempre nos perdoar, acima de tudo. Né? Mesmo que às vezes nós não nos perdoamos ou
enfim, as pessoas não nos perdoam, mas Deus vai nos perdoar. Então essa ideia que a gente precisa ter na nossa mente, que Deus está conosco em todos os momentos. Nos momentos felizes, né, acima de tudo, e nos momentos tristes. Ele está mais presente ainda. Então, assim, e a gente não pode confundir as coisas. A relação entre, por exemplo, a justiça que a gente tem aqui na Terra com a justiça divina. Hoje eu não acabei de falar que Jesus nos perdoa, que Jesus nos ama hoje e sempre? Bom, e na justiça da Terra, vamos falar assim, né? As coisas funcionam assim? Por exemplo, se hoje eu cometer uma infração, alguma coisa assim, por exemplo, eu estou lá dirigindo e aí eu corri muito e acabei tomando uma multa. Ah, o governo, vamos falar assim, ele tem que assim, de alguma forma, me aceitar do jeito que eu sou, ele tem que me pedir desculpa de alguma forma. A gente está acostumado a fazer isso, né, como Deus, porque Deus vai perdoar tudo que a gente faz. Mas na nossa vida é assim que funciona as coisas? Claro que não. Por isso essa relação, essa diferença entre justiça divina e justiça aqui da terra. A gente precisa entender que as coisas que a gente faz aqui têm uma consequência, assim como no mundo espiritual. Só que no mundo que a gente vive, a gente precisa obedecer às leis em que a gente está convivendo. Então, poxa, eu sei que se eu ultrapassar um sinal vermelho, eu vou receber uma multa. Se eu correr, eu vou receber uma multa. É assim que funcionam as coisas, né? Então, é diferente quando a gente fala no mundo espiritual, né? As consequências são diferentes. E a gente precisa entender e não sempre culpar a Deus, ou seja quem for, a tudo que está acontecendo na nossa vida. Né? Sempre, poxa, as coisas boas eu agradeço. As coisas ruins, eu culpo a outra pessoa. Porque o problema sempre está no outro, nunca está na gente. Né? Então, assim, a gente, às vezes passa por algumas situações em que a gente sempre tem que culpar o amiguinho que está do nosso lado. Nunca a gente bota a consciência, né? Poxa, será que fui eu? Será que eu fiz? Que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso? Não. A gente sempre tem que apontar o dedo para o outro. Então a gente tem que ter muito cuidado e pensar muito bem aquilo que a gente faz, né, na nossa vida. Por causa do quê? Lá do começo da nossa aula que eu falei, das consequências. Né? E assim, as consequências sempre chegam. Seja ela, vamos falar assim, espiritual, seja ela material. Então, a nossa vida é composta por decisões. E decisões difíceis que a gente precisa passar. Então, quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, a nossa, as nossas escolhas são sempre baseadas nos nossos responsáveis, no nosso pai, nossa mãe. Então, poxa, eles falam, não faz isso, não faz. A gente tem que obedecer. Não é assim que funciona. Quando a gente vai crescendo, nossos pais, nossos responsáveis acabam saindo um pouco, né? A gente acaba crescendo, é a gente que tem que tomar nossas decisões. E aí que as coisas acabam se tornando mais difíceis e mais complicadas. Porque antes a gente tinha aquele amparo, aquela ajuda, a princípio, mais tarde a gente tá sozinho. Então, assim, a gente precisa compreender e raciocinar da melhor forma, não culpar Deus, não culpar os outros, e pensar em nós mesmos. O que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer sempre para evoluir, né? Com aprendizado, com estudo, acima de tudo. E é isso, gente. Acredito que essas palavrinhas possam ajudar a gente de alguma forma, a vocês e a mim mesmo, né? E que a gente possa pensar e refletir nesse dia e agradecer a Deus sempre pelas oportunidades e agradecer, assim, é difícil, mas pelas dificuldades que a gente passa,
que as dificuldades servem sempre para aprendizado, para a evolução da gente, né? Então, assim, a gente agradece essa oportunidade, Pai, por estar aqui nessa aula e que a gente possa sempre pensar em Ti, Jesus, no nosso dia a dia, possa pensar nos seus ensinamentos, nas suas palavras, Pai. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom, gente, valeu. Tchau, tchau.